Olá, uma boa noite a todos. Nós vamos então iniciando mais uma reunião, sempre agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e agradecendo a cada espírito que nos envolve, ao nosso espírito protetor, pedindo por todos os lares da terra, por todas as famílias, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os doentes do corpo e da alma. Que Deus, em sua infinita bondade, leve a cada coração um pouco de paz, de reconforto, de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Então o Evangelho nos diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e bastante rico. E querendo encontrar Jesus para conhecê-lo, não podia devido à multidão, pois ele era de uma estatura baixa. Foi por isso que correu adiante e subiu numa grande árvore para vê-lo, pois ele devia passar por lá. E tendo Jesus chegado a esse lugar, levantou os olhos para o alto, e tendo visto, disse-lhe: Zaqueu, descei depressa, pois preciso ficar hoje em vossa casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Todos viram isso e disseram murmurando: Ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Então é bastante interessante esse relato aqui da visita de Jesus a Zaqueu. Então, lembrando que Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos, né? E que o Império Romano cobrava impostos altíssimos ali da população, e sobretudo os judeus tinham ali muita raiva ali, uma aversão muito grande aos publicanos. Por quê? Porque eles cobravam esses impostos, alguns até cobravam muito além do que o próprio Império Romano determinava, exploravam ali a população, e Zaqueu era chefe, né? Além de ser um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então por isso é que muitos alimentavam em relação a ele uma aversão muito grande, um preconceito muito grande, porque ele era um homem ali muito bem sucedido. Porque Jericó, nessa época, era uma cidade que tinha uma economia bastante intensa, né? Eles produziam sobretudo o bálsamo, que tinha ali um efeito aromatizante, mas também tinha propriedades de alívio da dor, como anti-inflamatório. Então pequenas quantidades dessa substância do bálsamo valia ouro. Enfim, isso gerava ali para a cidade de Jericó um comércio muito grande, e naturalmente desse comércio tão grande havia a cobrança de impostos. Isso proporcionava que Zaqueu então tivesse se tornado uma pessoa com bastante posses, rico mesmo, né? E quando Zaqueu fica sabendo que Jesus iria para Jericó, aliás, essa seria a última viagem de Jesus, né? Quando ele parte ali em direção a Jericó, seria a última viagem que ele faria antes de todo aquele processo ali da prisão e da morte dele. Então Zaqueu fica mais do que curioso
Zaqueu fica ali muito interessado em conhecer Jesus, porque o Evangelho, as palavras de Jesus já haviam ali tocado o coração de Zaqueu, já haviam despertado nele essa sensibilidade que ele tinha, e ele era de fato, ele era um publicano, mas ele era um homem bom, né? Ele já trazia dentro dele, como a gente vai perceber daqui a pouco, qualidades muito nobres. Então ele parte ali para conhecer Jesus, só que como ele era de pequena estatura, ele era baixinho, ele sobe no que eles chamam de um sicômoro, que nada mais é do que uma espécie de figueira, e ele sobe ali. Então vejam que a partir do momento que ele sobe naquela figueira, ele está se arriscando, né? Sabendo que ele sofria todo esse preconceito, que ele poderia ser motivo ali de zombaria, de tantos que poderiam reconhecê-lo. É uma atitude muito corajosa dele de se arriscar, né? Um homem ali de tantas posses se misturar ali ao povo. Então foi uma atitude de coragem dele, uma atitude de humildade, de ter essa vontade de reconhecer que ele precisava desse alimento espiritual, que com tanto que ele tinha, certamente o coração dele já pedia algo muito além daquilo que a vida de Roma proporcionava. E Jesus, quando está passando ali, Jesus o reconhece. É interessante isso, porque imaginem que havia uma verdadeira multidão. Nessa época a fama de Jesus já era enorme, né? Agora, como que uma multidão tão grande, Jesus reconhece aquele homem em cima daquela árvore, né? Naturalmente pela condição de Jesus, pela sua sensibilidade, né? Porque Jesus, quando vê aquele homem em cima da árvore, ele não vê ali alguém que é rico ou que é pobre, ele vê ali, acima de tudo, um coração, né? Ele vê ali um espírito já sedento pela palavra do Evangelho. Então é isso que atrai ali a atenção de Jesus, da mesma maneira que nos faz lembrar daquela outra passagem em que no meio da multidão uma mulher o toca, né? E imaginem o número grande de pessoas que tocavam Jesus, que queriam ali tocá-lo na esperança de algum feito, do dito milagre, né? E que naquela ocasião Jesus fala: alguém me tocou de uma maneira diferente. Então, da mesma maneira, quando Jesus olha em direção à árvore e reconhece imediatamente aquele homem, Jesus também percebe que era alguém que trazia uma intenção, né? Que trazia ali um propósito diferente. Então Jesus pede para que ele desça imediatamente e diz que gostaria, né, de que ele hospedasse ali na sua casa. E Zaqueu faz isso prontamente, claro que profundamente surpreendido com aquela atitude de Jesus, mas ao mesmo tempo extremamente feliz por uma oportunidade de ter um contato mais direto com aquele homem que ele já vinha admirando, por tudo que ele ouvia, pelos feitos de Jesus, pela sua mensagem consoladora. Mas lembrem que havia um preconceito muito grande. Por quê? Porque Zaqueu era muito rico, ele era um cobrador de impostos, né? O chefe dos cobradores de impostos. E esse preconceito, inclusive, se estendia aos próprios discípulos, que não entendiam, porque alguns, né, tinham essa imagem ainda muito fixa de que o que era meritório era a pobreza, né? Alguns até exigiam que aqueles que seguissem Jesus, né, cobram que essas pessoas teriam que doar ali tudo que tivessem, né? Um dizia que cada um deveria ter só a sua própria camisa, enfim, todo esse culto ali à pobreza. E Jesus começa a perceber aquilo, né? Mas, no entanto, quando surge ali essa questão de Zaqueu, Jesus vê uma oportunidade grande de elucidar isso, de esclarecer, de trazer luz sobre esse preconceito que eles traziam. Porque os discípulos ficam bastante incomodados aliás, esses relatos tem ali no livro Boa Nova, né, em que eles perguntam, né, poxa, mas será provável isso que Jesus deixa ali de ficar na casa de pessoas pobres, necessitadas, carentes, ir para a casa de uma pessoa rica? Não seria isso um contrassenso ali ao próprio Evangelho?
Mas aí entra muito o preconceito, né? O preconceito que todos nós carregamos, né? Estigmatizamos as coisas, temos ali a nossa visão, né? Ou seja, no tempo dele, se a pessoa era muito pobre, era uma pessoa que teria muito mais condições de ter uma nobreza do coração, e o rico não. E hoje a gente sabe tão bem que o que interessa não é se tem ou não tem dinheiro, né? O dinheiro em si, como diz ali a música do Caetano, né? A grana que ergue, que destrói coisas belas, depende o quê? Do uso que cada um faz dele, de como cada um administra. Então nós podemos ser pessoas que temos ali quase nada, né? Ou comparando até com um carro, alguém que tem um Fusca, o seu Chevette ali, mas que tem um apego absurdo, enquanto uma pessoa que tem um carro muito mais sofisticado, ela não tem ali aquele mesmo apego. Então, é esse desafio de compreendermos que não é o dinheiro em si, mas é a maneira como nós lidamos com o dinheiro, né? Ou seja, o cuidado para que nós, se possuímos algum dinheiro, para que nós possamos possuir o dinheiro sem sermos possuídos ali por ele. Nesse momento em que nós vivemos, né, a gente pode pensar em quantos empresários talvez não se preocupem ali tanto com os funcionários, mas quantos e quantos não estão tendo noites mal dormidas, não só pensando no próprio negócio, mas pensando em quantas famílias dependem ali daquela indústria, daquele comércio, quantos ali sobrevivem, quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças que tiram ali daquele trabalho o seu sustento, a sua alimentação, a sua moradia, o seu remédio, né? Empresários ou patrões que tratam empregados às vezes como alguém da própria família, tamanha o cuidado, tamanha a proximidade que tem ali, né? No zelo pelos seus funcionários. Enfim, é uma tarefa árdua, difícil, mas às vezes nós trazemos esse preconceito em alguém que tem muitas posses. E essa imagem, poxa, alguém que tem muito dinheiro é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa que tem tudo, né? Mas nós sabemos hoje que a riqueza, ela é uma prova muito grande também, né? Porque aquele que tem tudo, né, fartura, que tem grandes posses, o perigo ali de se distrair, de se deixar levar pelo orgulho, pela vaidade, mas sempre é a relação daquele que usa, como usa, e não do dinheiro em si. Porque o dinheiro, se bem utilizado, ele é uma fonte maravilhosa de progresso, de sustentação, né, da construção das obras, da arte, enfim, né, nós nos mantemos, nos alimentamos em função ali do dinheiro, do nosso trabalho. Então, é a questão de utilizarmos bem e que ele não seja ali a preocupação primeira da nossa vida. É claro que ela é extremamente importante para a nossa sobrevivência, mas é sempre pensarmos, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que alguém que precisa da minha ajuda? E não esperarmos ali que haja sempre uma grande fartura, que tudo esteja resolvido na nossa vida, porque talvez do nosso lado, muito mais próximo do que nós imaginamos, pode ter alguém que passa fome, alguém ali que não tem o dinheiro para um remédio essencial para si próprio ou para um filho, né? E quantas vezes a gente fala, né? Poxa, mas eu não ajudo porque eu não confio nas pessoas, eu não confio. Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que tem muitas ONGs desviando dinheiro, que tem pessoas que pedem e que não precisam. Isso, inclusive, tem um relato no Boa Nova em que um dos discípulos fala que no meio dos pedintes haviam ali pessoas de grandes posses que queriam aumentar ainda mais as suas posses, né? E Simão Pedro então diz, né, é verdade que isso acontece, mas peçamos a Deus a sabedoria para tomarmos as melhores atitudes, né? E que isso não poderia fazer com que nós não ajudássemos ninguém. Porque se há aqueles que exploram ali a boa vontade alheia, que fazem mau uso, né? E às vezes nós pensamos nessas pessoas e dizemos, eu não vou fazer nada porque eu não confio em ninguém. Quantos nós podemos deixar de ajudar que teríamos condições? Então talvez alguém bata ali a nossa porta, toque a nossa campainha, talvez até inspirado
pela espiritualidade para que nós possamos ajudar, o que não significa que eu tenho que trazer essa pessoa, que ela vai dormir ali na minha casa, mas será que eu não posso doar ali algum alimento? E se a pessoa fazer um mau uso, cada um responde perante ali a própria consciência. E nós não sabemos se amanhã seremos nós ali os necessitados, ou se aquela pessoa que bate à nossa porta talvez seja até uma pessoa ligada ao nosso passado, alguma pessoa querida. Então, como o Simão Pedro fala, peçamos muito a Deus ali a lucidez, a intuição, para que nós tomemos as melhores decisões, mas que a gente não abdique, não deixe ali de ajudar a quem quer que seja, porque algumas pessoas podem fazer mau uso ou explorar aí a boa vontade, né? Então acho que é uma lição bastante importante. E Zaqueu também, quando ele recebe Jesus ali naquela alegria tão grande, ele não se limita a guardar aquela alegria para ele. Ele convida várias pessoas que também ele lhe prepara ali uma refeição, compartilhando a alegria dele. E Zaqueu diz ali a Jesus também, ele fala: Senhor, é verdade, esse trecho que a gente está lendo é do Boa Nova. Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos eu venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Jesus responde a ele: abençoado seja o teu esforço, Zaqueu. E Zaqueu continua dizendo: os servos da minha casa, os meus empregados, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, Zaqueu sempre tratou muito bem, sempre esteve disposto, pronto a ajudar ali aqueles que trabalhavam com ele. O publicano, Zaqueu, que tantas vezes for injustamente acusado, experimentou uma grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa para sua consciência dedicada ao bem coletivo. Então vejam que já era um homem que já fazia ali, que tinha vários gestos de caridade. Ele não fala para Jesus: olha, a partir de agora eu irei fazer. Não, ele já fazia. Sendo ali um comerciante, um homem muito bem sucedido, não como comerciante, mas como um coletor ali de impostos, ele poderia muito bem viver com fartura daquilo que ele ganhava. No entanto, ele cria ali, como ele fala, esses serviços de criação de animais, do cultivo da terra, da plantação. Ele ali convida várias famílias a trabalharem com ele. Para quê? Para que esse dinheiro que ele tinha fosse convertido em sustento, em alimento, enfim, dando a oportunidade de muitos resgatarem a própria dignidade, tendo ali o seu trabalho, o seu emprego. Então isso mostra que era um homem de posses, mas que ele fez um muito bom uso daquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Então fica aí esse convite para que nós não tenhamos preconceitos com as pessoas, que nós não julguemos pela aparência, porque ninguém sabe o que se passa ali dentro de cada um, e que a questão não é de ter ou de não ter, como foi dito antes. Podemos ser pessoas ali sem posses, pobres, e sermos extremamente apegadas, orgulhosas, autoritárias, enquanto há pessoas que têm muito, mas são pessoas que são simples, que se preocupam de fato em utilizar aquele dinheiro, ou seja, administram aquilo que Deus temporariamente colocou nas mãos. Porque isso é um ponto importante, Alguém pode ser um diretor, pode ser um grande empresário, industrial, mas aquela pessoa, ela está naquele momento como um grande empresário, como um diretor, como industrial, mas ela não é aquilo. Talvez hoje alguém que trabalha numa grande empresa, numa multinacional que tem tantos benefícios, amanhã ele pode não ter nada mais daquilo, mostrando que
não é aquilo que nós temos, mas o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Então, se temos muitas posses ou se não temos, fica aí o convite para que nós façamos aquilo que nos cabe, aquilo que está ao nosso alcance, que ainda que seja pouco, talvez seja muito pequeno, mas uma pequena ajuda, e a gente fala não só da ajuda material, mas às vezes um telefonema para alguém, a atenção que se dê, se colocar para ouvir alguém ali, tudo isso são formas de caridade que independe da nossa condição social. E a vida tem nos apresentado a pessoas que não têm absolutamente nada, mas aquelas pessoas em que a gente fala, poxa, se a pessoa puder, ela tira a roupa do próprio corpo para compartilhar. E temos visto pessoas assim que nos dão exemplos de uma grandeza, e pessoas que se dedicam, que compartilham o pouco que têm, e acima de tudo, pessoas que fazem isso muitas vezes silenciosamente, discretamente, porque o prazer que elas têm é o quê? É de ajudar pelo fato de ajudar, sem se preocupar com aquilo que, se alguém reconhece, se alguém elogia, né? E então são exemplos que a vida, e se a gente olhar para o lado, nós vamos perceber pessoas que trabalham e silenciosamente. Então fica aí esse aprendizado, né, esse exemplo de Zaqueu, né, e esse exemplo da acolhida de Jesus, que ele tantos momentos ele esteve com os pobres, com os desafortunados ali da sorte, em outros momentos também ele esteve com os ricos, como Zaqueu, porque Jesus ali, ele também não tinha preconceito, ele amava a todos, ele acolhia a todos, ele reconhece em Zaqueu ali um coração que estava pronto para receber mais diretamente ali a sua palavra, e que a alegria desse espírito, né, de Zaqueu, quando recebe ali a visita de Jesus na sua própria casa, e que ele compartilha aquilo com as outras pessoas. Ele não se restringe a ter aquela alegria somente dele, mas ele faz uma festa ali, ele acolhe outras pessoas também, tá? Em função do tempo nós encerramos por aqui, e gratos aí a Deus, mas se alguém tiver interesse, está ali no Evangelho, e também está no livro Boa Nova, que está bem detalhado, o servo bom, do capítulo 23. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Para nos mantermos confiantes ou buscarmos a confiança em Deus nosso Pai, é preciso conhecê-lo através das suas leis magnânimas e justas. É preciso compreendê-lo para senti-lo. Como diz Meimei, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então, mesmo sendo repetitiva, é preciso que entendamos os momentos que vivemos. O Evangelho de Jesus não se encontra apenas no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec o estudou praticamente em toda a obra básica. E no livro A Gênese, no capítulo 27, Predições do Evangelho, no tema Sinais Precursores, ele coloca, entre tantas outras passagens, uma de Marcos. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora, mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará
a vossa alegria. Essa passagem é de João. Essas passagens se deram quando ele falava sobre a vinda do Filho do Homem, que nós sabemos que não se trata de uma segunda vinda propriamente dita, como muitas crenças entendem, mas sim a vinda do Consolador. Quanto ao dia e à hora, todos os sinais e entendimentos nos apontam que vivemos esses tempos. Muito especial a comparação que Jesus faz com o parto. Todo parto exige muitos cuidados que o antecedem, muitas restrições a tudo que possa prejudicar a alegria que está por vir. Todo parto é doloroso e Jesus nos conforta na medida em que nos afirma que após as grandes tribulações, nosso coração se rejubilará e nós sentiremos uma alegria que ninguém poderá arrebatar. E por quê? Porque virá com uma conquista resultante dos esforços que empreendermos, no sentido de que viemos para servir, para amar, e quando não conseguirmos amar, que consigamos tolerar. E será que precisamos enumerar os pontos frágeis que trazemos, os desregramentos a que nos entregamos? Ou amar já define tudo, uma vez que o verdadeiro amor exigirá de nós crescimento e afastamento de tudo que possa prejudicar a relação de afeto? Esse entendimento de que amar é crescer, é respeitar a si mesmo para não ferir o outro, nos lembra quando Jesus disse a Pedro: os afetos da alma, Simão, são os laços poderosos que nos conduzem a Deus. É natural, então, que para adentrarmos a nova era, passaremos por grandes tribulações. O Covid passará, como todas as outras epidemias ou endemias passaram, mas ainda nos aguardam um conjunto de eventos dolorosos que nos levarão a uma cirurgia moral. Mas foquemos o resultado como a mãe que esquece a dor quando contempla o filho. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos clareia o entendimento ao trazer-nos o processo que se deu numa grande estrela na constelação do Cocheiro, chamada Capela. Nos relata que há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com a Terra, viveu exatamente o que ora vivemos. A transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Capela vivia, então, o processo de seleção do joio do trigo nos ensinamentos de Jesus, em que os espíritos encarnados e desencarnados, pertencentes a este mundo, através das próprias escolhas, definiram se permaneceriam ou não nesta morada em que a grande maioria já fazia jus a tempos melhores. E aqueles que, por escolha própria, não quiseram se beneficiar das turbulências que se deram para operar em cada um o desejo de viver no bem, foram encaminhados para a nossa terra, onde tiveram a duras penas a oportunidade de se redimir, ao mesmo tempo que trouxeram um grande avanço para aqueles que já vinham se desenvolvendo aqui. Esse estudo já se iniciou nos encontros da terça e agora daremos continuidade a alguns apontamentos e seria interessante que observassem os textos anteriores. Então vamos agora ao texto de Emmanuel. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos há pouco.
Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram deste modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia nessa descendência, porém é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. E continua Emmanuel. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos no caminho do porvir.
Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam. Em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o Verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, como ele fala sobre Jessé, né, que o Filho de Deus viria à sombra do trono de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi de Israel, em cuja dinastia estava profetizada a vinda de Jesus. E no livro de Isaías nós encontramos que do tronco de Jessé brotará um rebento e das suas raízes sairá um renovo. Renovo é um broto que dará fruto. Então, são as profecias que já vinham de longa data preparando o caminho para a vinda de Jesus na dinastia de Davi. E todos guardavam a recordação das promessas do Cristo. Todos os povos o esperavam, mas dentre esses 4 grupos que se formaram, um guardou mais fortemente essas reminiscências, que foi o povo de Israel, como veremos no encontro do sábado. E trazendo para finalizarmos um outro ponto em que ressalta aos nossos olhos e ouvidos apelos para a prática da caridade diante de tantos infortúnios, que não nos esqueçamos que a caridade é discreta, não faz alarde, não se sobressai e fica no coração daquele que louva os céus pela dádiva que lhe chegou em boa hora. Certa feita, os críticos de Kardec, que dele não conheciam senão a bandeira, tentaram indispô-lo contra a opinião pública, sem averiguar se os boatos que produziam continham o menor fundamento. Mas ele empunhou essa bandeira tão altiva e firmemente que nenhuma mancha foi capaz de atingi-la, e a lama com que a queriam encobrir apenas sujou a mão dos panfletários. E foram achados nos guardados de Kardec, numa gaveta, muitos estudos e apontamentos que foram publicados após sua morte, entre eles um desabafo de Kardec, provavelmente por ocasião desses ataques à sua honra. São pensamentos íntimos encontrados entre seus papéis. Fora da caridade não há salvação. Assim estava escrito. Esses princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços.
Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas no momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer à lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. E isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila consciência, e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade, e como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros para que nos desculpem, de sorte a podermos dizer como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para atirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Que entendamos bem essas lições de quem faz o bem pelo bem, principalmente nos dias de hoje, em que tornamos público tudo o que fazemos, quantas vezes. Refletirmos bastante nesses exemplos. Aqui no caso, nesse exemplo de Kardec, que fazia tudo de uma forma tão discreta. E se temos esses relatos, este foi encontrado nos seus guardados, mas temos outros relatos trazidos por um amigo muito íntimo, Alexandre Delany, pai do Gabriel Delany, do qual Kardec se utilizava para poder muitas vezes fazer os seus atos de caridade discreta, auxiliando aqueles que ele percebia que estavam necessitados. E nesses momentos em que nos aproximamos da nossa prece, reservemos o espaço para nos mantermos em meditação e vibrações por todos aqueles que de uma forma ou de outra nos chegam os pedidos de prece, por todos aqueles que vibram conosco, por nós, por nossos familiares, para que tenhamos força, coragem e perseverança. E como prece final, faremos hoje o Salmo 23 de Davi. O Senhor é meu pastor. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Tenhamos